A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o Diácono Belchior e hoje nós estudaremos sobre o cativeiro de Judá, escrito pelo nosso pastor Cleiton Pomereni. Lição 13, de 26 de setembro de 2021. O cativeiro de Judá. Texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras. Escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas, das suas consequências delas. Leitura bíblica em classe. Consta de 2 Reis, capítulo 24, de 18 a 20, de 25, de 1 a 10. Então vamos para a leitura. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitaram de diante da sua face. E Ezequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Ezequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Ezequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiram o rei e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Ezequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Ezequias, e o ataram com as 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano do 10º ano do 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradan, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E o exército, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em derredor de Jerusalém. O objetivo geral da nossa lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus.
Objetivos específicos: apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia do rei Zedequias e relatar a queda de Judá. A fase introdução. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, 2 Crônicas 36:1, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., 2 Crônicas 36:5-6. Joaquim, que reinando vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que ressuscitou em 10.000 pessoas presas, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., 2 Crônicas 36, 9 e 10, e Ezequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim, 2 Reis 36, 10, 11. Nesta lição, vemos Ezequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco, que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 antes de Cristo. Aí na lição, nessa primeira introdução, vemos aí que os 70 anos do cativeiro na Babilônia duraram de 587 a 516 anos, que é o 6º ano do rei Dario. Destacamos aqui os 4 principais reis no final do reino de Judá: Joacás, Joaquim e Zedequias, nos nossos estudos. O primeiro subtópico: as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Jeremias 11, de 9 a 12. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam exercendo as medidas de Deus, excedendo as medidas de Deus. Aí, nesse primeiro subtópico, os profetas, queria destacar aí, que os profetas denunciaram as injustiças e as transgressões do povo e dos líderes da nação. No subtópico 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias 1, de 1 a 3. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra de Deus ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas. Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Jeremias 23, 16 e 17. Convém destacar aí que o profeta Jeremias
Nesta época, profetizou no reinado de Josias e continuou durante os 4 anos com os 4 reinos posteriores. 3. O motivo que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias 3, de 9 a 11, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, segundo Crônicas 24, de 17 a 22, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, Abacuque 1, de 2 a 4, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Mateus 23, 35. Aí nós vemos nesse item 3 que os motivos que levaram o cativeiro à desobediência da liderança judaica foi a idolatria, os pecados abomináveis contra Deus, derramamento de sangue inocente, corrupção, injustiça social, não observação do descanso sabático, mataram muitos profetas. A obstinação de Ezequias e sua queda. A teimosia de Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias 38, de 14 a 28. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. A teimosia de Ezequias não ouvia a voz do profeta e ameaçou Jeremias. Surdos aos avisos dos profetas, Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos aos profetas, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39:1. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem. Vemos aí que Jeremias avisou para que o rei Zedequias se rendesse à Babilônia, mas ele não atendeu. Confiante da sua religiosidade, deixou o exército babilônico invadir e destruir Jerusalém. No tópico 3, no terceiro tópico, Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres
estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa, em extrema pobreza e misericórdia, Lamentações 4, de 1 a 6, foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Eu destaco aí a destruição da cidade santa e dos templos, que após várias guerras, a cidade santa e o templo ficaram totalmente destruídos. Matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações 4, de 3 a 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome, ninguém poderia saciá-las. Então aí a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. A fome fez com que as mães, que absurdo, né? A fome fez com que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. No subtópico 3, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27b. Aí a esperança profetizada, aqui o maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Conclusão. A experiência do rei de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. Lamentações 3, 23. Por fim, percebemos que o cativeiro do reino de Judá foi devido às escolhas erradas das pessoas em adorar os falsos deuses. Eles deixaram todo tipo de idolatria entrarem nos seus corações. Mesmo depois de tantas desobediências, o nosso Deus usa suas misericórdias para cada um do seu povo. Nosso Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus e uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical para todos vocês.
A respeito do cativeiro de Judá, responda: quais foram as calamidades que se abateram sobre Judá? Que advertência Jeremias deu ao rei Zedequias? Quanto tempo durou o cerco de Jerusalém? Em qual livro da Bíblia estão registrados os lamentos de Jeremias? Que lição nesse livro nos passa? Qual é o maior motivo da nossa esperança? Eu estou deixando aqui alguns vídeos de lição anterior e o próximo vídeo. Então vocês têm a lista no final desse vídeo. Aí vocês deem uma curtida, umas comentadas lá e se inscreva no YouTube, Antônio Belchior Silva. Então escreva, curte e dá um like lá para nós. Obrigado por sua atenção e fique com Deus.